Olá pessoal, meu nome é Diego Almada, eu sou advogado, professor universitário e venho trabalhar com vocês um tema importantíssimo que é o direito tributário. É uma matéria apaixonante, deslumbrante, que visa analisar a relação entre o Estado e o fisco. O que nós iremos conversar nesse bate-papo sobre o direito tributário? Eu trarei a vocês uma análise bastante ampla sobre toda a questão que envolve a relação entre contribuinte e Estado, leia-se aqui a figura do fisco. Nessa análise sobre o direito tributário que faremos, nós estudaremos conceitos gerais, institutos gerais sobre o direito tributário, analisaremos pontos importantes que são os princípios tributários. Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto ou analisado, estudado em várias situações os princípios como princípio da legalidade, da anterioridade, da irretroatividade. Tudo isso será fruto do nosso bate-papo sobre direito tributário. Trabalharemos também questões como isenções, imunidades, obrigações tributárias e a constituição do crédito tributário através do lançamento. Mas, ora, também temos pontos importantes a trabalhar como a suspensão do crédito tributário, a sua extinção e a sua exclusão. Por fim, trabalharemos também pontos que são ligados às ações e medidas judiciais e administrativas que podem incidir na área tributária. Desta maneira, a nossa conversa, o nosso bate-papo será bastante amplo e irá trazer a vocês que me assistem questões importantes sobre essa área, como mencionei, tão apaixonante que é o direito tributário. Para nós começarmos a alocar o nosso estudo, para começarmos a entender o que falaremos e a importância desse direito tributário, eu vou trazer alguns aspectos bastante iniciais neste momento para nós começarmos a entender a importância dessa matéria, a importância dessa disciplina e a sua alocação dentro do direito. Nós sabemos que nos deparamos no dia a dia com uma amplitude de atividades estatais que são exercidas, de serviços públicos que são prestados. Todavia, nós sabemos que para termos a equalização dessas despesas, para que nós tenhamos arcadas essas despesas e esses serviços públicos que são prestados pelos entes estatais, necessário se faz que nós tenhamos receitas. E nós sabemos que uma das principais receitas estatais são os tributos que nós analisaremos. Desta maneira, claro que um caráter bastante inicial ainda, eu gostaria de apresentar a vocês como que se analisa uma obrigação tributária? O que é uma obrigação tributária? Obviamente, nós iremos analisar tais questões de maneira bastante específica, de maneira bastante peculiar no nosso estudo, mas necessário se faz preliminarmente termos conhecimento do que exatamente é a obrigação tributária e como ela gera consequências na nossa vida. Nós vamos chegar à conclusão que o estudo do direito tributário visa justamente analisar esta relação existente entre contribuinte e fisco. Ou até de uma maneira mais ampla ainda, visa termos uma análise da obrigação tributária que existe entre sujeito ativo da obrigação tributária e sujeito passivo da obrigação tributária. Eu gostaria de trazer nesse momento essa análise sobre a obrigação tributária para que nós possamos entender como nós temos reflexos grandiosos na nossa vida com relação a esta disciplina. Quando falamos em uma obrigação tributária,
nós perceberemos que a obrigação tributária consiste no vínculo obrigacional existente entre sujeito ativo e sujeito passivo. Quem é considerado como um sujeito ativo da obrigação tributária e quem é considerado como um sujeito passivo? O sujeito ativo da obrigação tributária, nós podemos considerá-lo como o fisco, em qualquer dos seus âmbitos, seja o fisco federal, seja o fisco estadual, seja o fisco municipal. Ora, vocês poderiam se indagar, Diego, mas por que o fisco federal, estadual ou municipal? Nós sabemos que os tributos, eles são dotados de uma análise de instituição de acordo ou de criação, de acordo com competências estipuladas atribuídas pela própria Constituição Federal Brasileira. A competência tributária instituída e apresentada pela Constituição Federal, ela traz que nós teremos impostos, ora da União, ora dos estados, ora dos municípios. Desta maneira, nós teremos que o sujeito ativo é considerado como o fisco, seja federal, estadual ou municipal, de acordo com a competência dos determinados tributos que estivemos analisando. Então, temos de um lado na obrigação tributária o chamado fisco, considerado como um fisco federal, estadual ou municipal, porque é ele que tem a possibilidade, a competência de instituir, de criar um determinado tributo. Se nós temos de um lado alguém que tem a competência de instituir, criar, fiscalizar, cobrar determinado tributo, de outro lado nós temos o sujeito passivo. O sujeito passivo que, de acordo com o Código Tributário Nacional, nós temos uma divisão entre quem é considerado como sujeito passivo. O sujeito passivo que terá a incumbência de pagar ou declarar, ele se depara com uma peculiaridade importante, que é a sua divisão entre contribuinte e responsável. Então vejam, nós temos de um lado uma obrigação tributária que detém um sujeito ativo, que é considerado como um fisco em qualquer dos seus âmbitos. De outro lado, nós temos uma obrigação tributária que detém os sujeitos passivos, que podem ser, seja um sujeito passivo contribuinte, seja um sujeito passivo responsável. Ora, quem é o contribuinte? Quem é o responsável? Aliás, para nós falarmos sobre a incumbência de cada um, necessário termos em mente preliminarmente o que é a obrigação tributária. E a obrigação tributária, ela pode ser uma obrigação principal ou pode ser uma obrigação acessória. A obrigação tributária principal traz ao sujeito passivo, que nós levantamos alguns aspectos e aprofundaremos ainda, traz ao sujeito passivo a conotação e a obrigação de pagar um determinado tributo. Então, o determinado sujeito passivo, ele terá a incumbência de pagar um tributo nos termos da obrigação principal. Mas sabemos que as obrigações tributárias não fixam o seu entendimento somente em um caráter de pagamento de um determinado tributo, mas surgem também aspectos importantes no caso das obrigações acessórias, onde determinado sujeito passivo terá a incumbência, terá o dever de informar ao fisco, de declarar ao fisco. Desta maneira começam a surgir o que nós chamamos de obrigações acessórias, que muitas vezes nós já ouvimos falar no dia a dia, e a mais famosa de todas as obrigações acessórias é a declaração de imposto de renda. Sabemos que, mesmo que tenhamos
pago o imposto de renda, necessário se faz que a cada ano, entre os meses de março e abril, tenhamos a declaração da renda auferida. Então vejam, temos uma obrigação tributária principal consistente em um pagar, mas de outro lado nós temos uma obrigação acessória consistente em um declarar, em um informar. E estas obrigações acessórias, seja uma obrigação de informar e de declarar, em conjunto com a obrigação tributária principal de pagar, trazem um contexto único de uma obrigação tributária. E como havia dito anteriormente, esta obrigação tributária ela pode ser uma obrigação que detém de um lado um sujeito ativo, que é o fisco, e de outro lado um sujeito passivo, que poderá ser o contribuinte ou o responsável. Ora, mas quem é contribuinte? Quem é o responsável? Para nós termos uma caracterização bastante ampla para entendermos inicialmente essa questão relativa aos aspectos iniciais do direito tributário, nós vamos chegar à conclusão que para diferenciarmos contribuinte de responsável, necessário faz suscitarmos um instituto muito importante no direito tributário, que é o chamado fato gerador. Ora, o que é o fato gerador? De uma maneira bastante figurativa, eu costumo dizer que o fato gerador é o momento do nascimento do tributo. Ou seja, é através do fato gerador que determinado tributo passa a nascer. Vamos pegar um exemplo, o caso do imposto de renda. O artigo 43 do Código Tributário Nacional nos diz que o fato gerador do imposto de renda, considerado um imposto federal, é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de uma renda ou de um provento. Ora, o que nós temos em mente? Que o imposto de renda nascerá a partir do momento que eu tiver ocorrido o fato gerador estampado no artigo 43 do Código Tributário Nacional. Mas aí vocês poderiam indagar, Diego, mas qual é a importância do fato gerador para sabermos quem é o contribuinte ou quem é o responsável? A importância é que o próprio Código Tributário Nacional diz a nós que será considerado contribuinte aquele que possui uma relação direta com o fato gerador do tributo. Desta maneira, eventualmente, aquele que auferiu renda, no caso do imposto de renda, ele será considerado, em suma, contribuinte do imposto de renda, pois ele teve, portanto, operacionalizado o fato gerador do imposto. Ou seja, é considerado efetivamente um contribuinte aquele que operacionaliza o fato gerador do imposto. Ou seja, desta maneira, teremos o primeiro sujeito passivo da obrigação tributária, que é considerado como contribuinte. No entanto, nós também temos a figura do responsável. E o responsável é aquele que, por força de lei, ele passa a deter a obrigação de efetuar o recolhimento dos impostos. Aqui, para ficar uma análise bastante clara do que seria uma responsabilidade tributária, vamos pegar a figura de um empregado que presta serviço para uma empresa determinada e recebe salário mensalmente. Nós sabemos que, dependendo do valor recebido a título de salário, este empregado ele terá a incidência sobre a sua folha de pagamentos, ou popularmente conhecido no seu olerite, ele terá a incidência e o desconto do chamado imposto de renda, que é o imposto de competência federal. Mas ora,
Por que que ele sofre o desconto do seu imposto de renda? Não é o próprio empregado que auferiu renda, logo não deveria ele, contribuinte, pagar o seu imposto de renda? Se nós analisarmos por esse prisma, nós chegaremos à conclusão de maneira adequada que, efetivamente, é o empregado o contribuinte do imposto de renda. Por qual motivo? Porque, na realidade, é o empregado que auferiu renda, que operacionalizou o fato gerador do imposto de renda. Mas nós sabemos que a legislação imputa ao empresário, ao empregador, a responsabilidade por reter e recolher o imposto de renda. Desta maneira, mesmo em se tratando de um empregado que prestou seu serviço ao empregador, recebeu salário, de maneira bastante clara, ele obteve, em tese, entre aspas, a renda, embora ele tenha operacionalizado esse fato gerador, a lei imputa ao empregador a obrigatoriedade de descontar esse imposto de renda e recolher, fazendo as vezes do empregado. Desta maneira, passa-se a apresentar ao empregador o caráter de responsável, porque ele fará a retenção e o recolhimento do imposto de renda que deveria, em regra, ter sido efetivado o seu pagamento pelo contribuinte. Então vejam, em um caráter bastante amplo, para nós começarmos a nos aprofundar no direito tributário, nós vamos nos deparar que esta relação entre Estado e a figura do sujeito passivo, ou, de um lado, a relação entre o fisco e a figura do sujeito passivo, ela ganha conotações em relação ao fato de tratarmos efetivamente sobre as regras da obrigação tributária. Como mencionei, essa relação entre fisco e sujeito passivo é considerado como obrigação tributária, que pode ser uma obrigação tributária principal, oportunidade em que nós teremos aqui surgindo ao sujeito passivo a obrigatoriedade de pagar um determinado tributo, mas de outro lado nós teremos também uma obrigatoriedade caracterizada por uma obrigação acessória, onde não se traz a incumbência ao sujeito passivo somente de pagar um determinado tributo, mas surge também a obrigatoriedade de informar ao fisco, a obrigatoriedade de declarar ao fisco. E isso fica muito claro com as grandes e várias obrigações acessórias existentes. Eu gostaria somente neste momento de abrir um parêntese nesse nosso bate-papo e trazer uma grande preocupação que eu tenho percebido que tem ocorrido principalmente nas empresas, durante o caminhar dos nossos dias. Eu mencionei neste momento que a obrigação tributária também é constituída por uma obrigação acessória, onde nós temos o contexto de informar, de declarar ao fisco através de obrigações acessórias. Hoje, nós sabemos que na área empresarial ou no segmento empresarial, é muito comum que nós tenhamos diversas obrigações acessórias que vão surgindo ou que já existiam. Ou seja, um eventual empresário, ele deve encaminhar ao fisco de maneira periódica diversas obrigações acessórias. No entanto, eu gostaria de trazer a vocês nesse momento uma questão bastante relevante que vai trazendo um impacto direto com essas obrigações acessórias que estamos levantando. As obrigações acessórias, como mencionei, têm uma carga de declaração, de informação ao fisco. No entanto, nós vivenciamos um momento bastante interessante que o fisco
se movimenta e transforma essas obrigações acessórias que muitas vezes eram transmitidas de maneira esparsa relativa a atributos diversos e acaba transformando estas obrigações acessórias nos chamados SPEDs. Vamos entender um pouquinho o que seria isso. Nós tínhamos em um passado não tão distante assim, que essas informações encaminhadas ao fisco deveriam ser feitas em papel, através de declarações preenchidas em formulários. E estas obrigações acessórias, essas declarações feitas em papel, entre aspas, em um passado bastante próximo, deveriam ser encaminhadas de acordo com cada espécie de tributo. O que começa a fazer o fisco com o passar dos anos e a cada dia nós vamos percebendo esta maior incidência? O fisco, ele começa a transformar estas obrigações acessórias em papel em obrigações acessórias eletrônicas. Ou seja, ao invés de preenchermos formulários e transmitirmos e encaminharmos ao fisco, estas obrigações passaram a ser consideradas como obrigações eletrônicas, em que eu transmito através de arquivos digitais, me valendo de certificado digital, as informações relativas aos tributos incidentes sobre uma determinada empresa. No entanto, é bastante interessante nós trazermos à tona que também com o caminhar dos anos, esses tributos ou essas obrigações relativas a cada tributo que antes eram encaminhadas em papel e agora passam a ser encaminhadas de maneira eletrônica, também passam a ter um caráter de agrupamento de obrigações acessórias. E isso fica muito claro na análise dos SPEDs. Por quê? Antigamente tínhamos obrigações acessórias em papel encaminhadas de modo esparso em relação a tributos diferenciados. Hoje, nós nos deparamos com obrigações acessórias, declarações eletrônicas encaminhadas relativas a um agrupamento de obrigações que eram encaminhadas de maneira esparsa. Vamos pegar aqui alguns exemplos de SPEDs. Nós temos, já caracterizado no dia a dia de uma maneira bastante clara, nós temos, por exemplo, o chamado SPED fiscal. O que é o SPED fiscal? SPED fiscal consiste em obrigação acessória para encaminhamento das informações ao fisco em relação aos impactos que a empresa obteve pela incidência do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e também os impactos sobre o ICMS, que é o imposto estadual que incide sobre a circulação de mercadorias e a prestação de alguns serviços. Ora, se na minha empresa tive eventual análise estreita tributária sobre IPI e ICMS, eu deverei encaminhar as informações ao fisco periodicamente, e quando falo periodicamente, em regra, na maioria dos estados é até o dia 20 de cada mês, para que o fisco se abasteça das informações relativas a determinados tributos incidentes sobre a minha empresa. Agora vejam que questão interessante. Até a entrada do chamado SPED fiscal, o que nós tínhamos era a escrituração desses impostos em livros fiscais diversos. Só que com a vinda do SPED fiscal, tudo isso foi agrupado em um SPED, como acabei de mencionar, que é um arquivo eletrônico e que é transmitido periodicamente pelas empresas ao fisco. Desta maneira, para que nós tenhamos aí um encerramento dessa
Primeira parte, que é uma parte que visa analisar somente o que acontece relativamente ao direito tributário e qual é o impacto em nossa vida, eu gostaria então de fazer um resumo bastante breve do que vimos. Nos deparamos então com o direito tributário, estudando as relações existentes entre fisco e os chamados sujeitos passivos, onde nós temos a figura do contribuinte e dos responsáveis. Desta maneira, surge na nossa vida a chamada obrigação tributária. Obrigação tributária que é justamente a relação jurídica estipulada entre Estado, caracterizado pelo fisco, e de outro lado, caracterizado pelo sujeito passivo. Esta obrigação tributária, ela pode ser a obrigação tributária principal, onde nós temos a incumbência de pagar um imposto. Mas, de outro lado, nós temos também as obrigações acessórias, obrigações estas que visam levar ao Estado informações relativas ao tributo em que eventualmente nós tivemos incidência. Ou seja, nos deparamos com as chamadas obrigações acessórias e o grande exemplo de obrigação acessória é a declaração de imposto de renda. Mas sabemos que, seja em um contexto de obrigação tributária principal ou acessória, esta obrigação possuirá de um lado um sujeito ativo, que é caracterizado por aquele que tem a competência para criar, para instituir, para cobrar um determinado tributo, como é o caso do fisco em qualquer dos seus âmbitos, seja um fisco federal, estadual ou municipal. Mas, de outro lado desta obrigação tributária, nós temos o sujeito passivo. Sujeito passivo este que terá a obrigatoriedade, o dever, ora de pagar por um determinado tributo, ou de declarar ao fisco, ou de levar informações ao fisco. Lembrando que o sujeito passivo pode ser um contribuinte, que é aquele que operacionaliza o fato gerador do imposto, ou também podemos nos deparar com a figura do sujeito passivo na figura do responsável, que é aquele que, em decorrência da lei, passará a ter a obrigatoriedade de suportar eventual pagamento de determinado tributo. Desta maneira, meus caros, encerramos aqui esse aspecto bastante inicial para nós alocarmos o nosso estudo no direito tributário. E aguardarei vocês em outras análises relativas ao direito tributário em tópicos específicos um pouco mais à frente.